Fala, meu povo! Eu sou o Thiago e agora vamos falar do pré-jogo entre Brasil e Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Então, Brasil e Escócia vão se enfrentar nessa terceira rodada, com os dois times com chances de se classificar para a próxima fase, né, para os 16 avos de final. O Brasil passar da fase de grupo é algo que acontece desde a Copa de 1970, primeira e única vez que o Brasil foi eliminado na fase de grupos foi na Copa de 66. E a Escócia nunca passou da fase de grupo. Então, se a Escócia conseguir passar da fase de grupo, vai ser inédito na sua história. Brasil estreou empatando, né, com o Marrocos, e vencendo o Haiti, enquanto a Escócia também venceu o Haiti na sua estreia, mas perdeu para Marrocos. As duas seleções, então, para se classificarem, o Brasil... Marrocos vai ganhar do Haiti também, então o Brasil precisa vencer a Escócia para passar em primeiro, e aí vai ser uma disputa de saldo de gols entre Brasil e Marrocos, caso os dois vençam, para ver quem vai ficar em primeiro. E já que o empate é o confronto direto, e no confronto direto Marrocos e Brasil empataram, então vai para o saldo de gols. Se empatar, o Brasil praticamente... Assim, considerando que o Marrocos vai ganhar do Haiti, se empatar o Brasil vai passar em segundo. E se perder, o Brasil fica em terceiro, provavelmente passando para a segunda fase, mesmo ficando em terceiro, devido a que 8 dos 12 melhores terceiros colocados vão para a segunda fase, e o Brasil com 4 pontos provavelmente ficaria entre esses melhores terceiros colocados. Já a Escócia, para passar em segundo, tem que ganhar do Brasil. Empatando ou perdendo, ficaria em terceiro e com chances de se classificar, principalmente se empatar, mas mesmo se perder ainda tem chances ali de se classificar, dependendo do saldo de gol e tudo mais, e como é que vão ficar os outros terceiros colocados. Existe uma chance, não é 100%, mas existe uma chance de passar, a Escócia conseguir um feito inédito de passar da primeira fase, mesmo perdendo, né? Para o Brasil, qual diferença faria ficar em primeiro ou em segundo? O primeiro jogo que o Brasil vai fazer vai ser contra o grupo F, se o Brasil ficar em segundo contra o primeiro, se o Brasil ficar em primeiro contra o segundo, que está sendo disputado ali entre Holanda, Suécia e Japão. É muito provável que a Holanda fique em primeiro, porque vencer... na verdade... Se o Japão ganhar da Suécia, vai ser decidido no saldo, né? Então, assim, ainda não se sabe quem... Provavelmente o Brasil vai pegar um desses três times. Todos os times muito difíceis de se enfrentar. Não sei nem dizer, assim, qual vai ser mais fácil, qual vai ser menos fácil de se enfrentar, mais difícil de se enfrentar. Mas o Brasil ficando em primeiro, além de, teoricamente, ser mais fácil pegar o segundo da chave F, mas assim, não se sabe, que inclusive Japão e Holanda empataram, né, entre eles. Mas além desse primeiro jogo, o resto dos jogos, teoricamente, pelo que a Chaves vem se desenhando, é um pouquinho mais fácil para o Brasil, se ele passar em primeiro. E também a logística ficaria muito mais fácil para o Brasil, que ele faria deslocamentos bem menores entre um jogo e outro. Movendo de um estádio para outro, provavelmente conseguiria ficar sediado em Nova Jersey para o resto da Copa, o que facilita a logística dos treinamentos, de minimizar deslocamentos e tudo mais. Né? Então, assim, é bom que o que favorece o Brasil é tentar fazer o melhor possível, tentar ganhar. Então, assim, vai só tentar ganhar ainda mais. Esse confronto entre Brasil e Escócia é um confronto bem interessante, na verdade. Primeira coisa, porque a Escócia não é um time que joga muito em Copas. A última vez que a Escócia jogou em Copas do Mundo foi lá em 1998. E em 1998 a Escócia estava no grupo do Brasil. O Brasil e a Escócia, na verdade, fizeram a abertura da Copa, porque naquela época quem fazia a abertura da Copa era o campeão da edição anterior. Então, como o Brasil foi campeão em 1994, ele abriu a Copa de 98 e abriu jogando contra a Escócia, ganhando de 2-1. Um gol do César Sampaio, se eu não me engano, de cabeça, e outro gol contra, que foi aquele lance famoso que o Cafu chuta, o goleiro defende, a bola bate no zagueiro, entra, o Cafu comemora dando um mortal, mas um mortal irado pra caramba ainda. Mas, assim, o juiz, de maneira correta, deu gol contra e não gol pro Cafu. Então aí foi 2-1 na estreia da Copa de 98. E mais interessante ainda, a Escócia e o Brasil não dividiam só o grupo entre eles.
em 98 e 2026. Também dividiu um grupo com Marrocos, que naquela época era um Marrocos bem diferente. Brasil jogou contra eles na segunda rodada, ganhando de 3-0 deles, e a partida ficou famosa por ser a primeira partida que o Ronaldo Fenômeno, naquela época chamado de Ronaldinho, fez gol em Copa do Mundo. Foi o primeiro gol da partida e foi o primeiro dos 15 gols do Ronaldo em Copas do Mundo. Um golaço, inclusive. E a Escócia enfrentou o Marrocos na terceira rodada e levou uma pisa, perdeu de 3-0 também. Então foi até melhor agora em 2026, que foi só 1-0, né? E aí quem fechava o grupo naquela época era a Noruega e não o Haiti, como agora. Além disso, a Escócia, apesar de não ser super comum, não ser uma figurinha carimbada de estar jogando todas as Copas, né? Assim, não é que é raro a Escócia jogar, mas também não é uma coisa tão comum, tanto que a gente viu que fazia 28 anos que a Escócia não jogava. Apesar disso, a Escócia vai se tornar, a partir de amanhã, quando eles jogarem, o segundo maior adversário que o Brasil enfrentou nas Copas em termos de frequência. O líder disparado é a Suécia, com 7 jogos. E tem algumas outras seleções, Itália, Espanha, Tchecoslováquia, ali na... Tchecoslováquia que nem existe mais, que é engraçado, que o Brasil jogou 5 jogos com a Tchecoslováquia, mas não jogou nenhum jogo nem com a Tchequia, nem com a Eslováquia, né? Então, esses times aí, Tchecoslováquia, Itália, Espanha, talvez tenha mais algum outro, e a Escócia vai se juntar com eles com 5 jogos contra, né? O Brasil se enfrentou com a Escócia na Copa de 98, como eu falei, também teve na Copa de 90, que foi um empate, se eu não me engano, e um jogo bem clássico e bem legal entre Brasil e Escócia, na verdade, assim, bem legal pra gente, né? Foi na Copa de 82, que eles se enfrentaram também na primeira fase, e o Brasil começa perdendo, mas vira com um golaço de falta do Zico, empata o placar, aí tem gol do Falcão, tem gol do Éder, um gol do Oscar de cabeça, não me lembro exatamente a ordem, mas tem isso. E quando eu soltar o vídeo sobre a segunda rodada da Copa do Mundo, eu vou falar de novo da primeira fase do Brasil na Copa de 1982, porque tem um outro dado interessante. Então, Brasil e Escócia, figurinhas carimbadas, se enfrentaram. O Brasil nunca perdeu para a Escócia, se eu não me engano, esses 4 jogos até agora foram 3 vitórias e um empate, e vamos tentar ganhar mais uma vez. Além das Copas do Mundo, a história de Brasil e Escócia ainda tem outras coisas em comum. Lá no início do futebol brasileiro, né, assim, não, dizem que foi como o futebol surgiu no Brasil, outras pessoas falam que tem outras evidências que o futebol já tinha sido jogado no Brasil, mas pelo menos foi quando o futebol se tornou mais formal e mais organizado no Brasil, foi lá em São Paulo, quando o Charles Miller, que é chamado por muitas pessoas o pai do futebol no Brasil, trouxe o futebol da Inglaterra, né? E o Charles Miller, ele é brasileiro, né? Nasceu no Brasil, mas o pai dele era escocês. E o pai dele foi pro Brasil trabalhar como engenheiro fazendo ferrovias e tal. Então, tem o Charles Miller brasileiro com sangue escocês, depois foi estudar na Inglaterra, aprendeu sobre futebol por lá e voltou jogava bola lá na Inglaterra oficialmente e voltou pro Brasil, introduziu um futebol mais formal no Brasil. E jogava futebol profissionalmente. O pai do futebol do Brasil, Charles Miller. Dizem que, assim, não dá pra você dizer que ninguém inventou o futebol ou que o futebol surgiu em algum canto, né? Esporte com bola e pé já existia em vários cantos do mundo, em vários lugares, inclusive entre os indígenas brasileiros. Isso já foi, assim, não era brasileiro na época, né? Mas, assim, do território que hoje é chamado Brasil, os povos indígenas já jogavam esportes com bola e pé, que foi descrito lá inicialmente pelos portugueses, quando eles invadiram o Brasil inicialmente, ficaram descrevendo as coisas pra coroa portuguesa. Enfim, o que é que eu tava falando mesmo? Enfim, dessa relação muito interessante entre o Brasil e a Escócia. E outra coisa que tem, e já puxando mais pro jogo, é que a Escócia, classicamente, quando foi um dos fundadores desse futebol de associação, esse jeito mais formal e atual de se jogar futebol, foi um dos formadores ao lado da Inglaterra, né? A Inglaterra foi a principal formadora, mas quando jogava com alguém, jogava com a Escócia, né? E a Escócia, Inglaterra, nos princípios do jogo, e ele nas primeiras décadas ali, até a primeira metade, início da segunda metade do século XX,
A Inglaterra era bem conhecida por ter um jogo muito físico, muito bruto, muito lançamentos, pouca beleza do futebol quando jogava. Enquanto a Escócia, grande rival da Inglaterra, fazia um pouco contraparte disso e jogava mais no toque de bola, mais no talento ali e tal. E por muito tempo, no passado, algo que não se fala assim, as gerações, talvez assim, nem a geração do meu pai tenha pego mais esses papos, era uma conversa de que o Brasil, a Escócia era o futebol brasileiro do Reino Unido, né? E que, assim, não sei, mas enfim, eles gostavam de se dizer assim. Inclusive eu me lembro que quando eu assistia muito DVD de Copa do Mundo e não sei o que, essas coisas assim, quando eu era criança, e tinha um DVD da Copa de 82, e aí falava assim, esse vai ser o confronto entre o time que se acha o melhor futebol do mundo contra o time que sabe que é o Brasil. Enfim, mas isso à parte, trazendo... A Escócia de hoje não é nem um pouco o Brasil do Reino Unido, assim, essa ideia do Brasil super bom, não o Brasil atual, mas assim, o Brasil do Reino Unido, nada disso. É um time super burocrático, um time que tem jogado se fechando atrás, principalmente contra o Marrocos, fez isso, fechando atrás, tentando fazer suas jogadas mais baseadas no contra-ataque, baseadas em, mais do que no contra-ataque, mais em bola parada mesmo, né? E eu acho que é isso que vai acontecer contra o Brasil. É um time que vai se fechar atrás, trazendo um novo desafio para o Brasil, porque Marrocos foi por embate com o Brasil, tentando jogadas rápidas e tal, mas também abrindo espaço para o Brasil, tanto que deu aquela possibilidade do Vini fazer aquele golaço. E o Haiti não ficou na retranca, jogou o Brasil assim abertamente, e o que nos provou uma estratégia muito boa do lado deles, e o Brasil tinha muito espaço, né? Tanto que fez vários gols e teve vários lances que ou foram gol e foram lá pro impedimento, ou quase ia sendo gol, ou quase ia sendo gol e também foram lá pro impedimento, como aquele lance que o Martinelli chuta no travessão, né? Então vai ser um jogo bem diferente. Pra finalizar falando mais da Escócia, a última coisa que eu queria falar era que se o time não tá brilhando tanto na Copa do Mundo, a torcida por outro lado tá fazendo muita festa, tá sendo muito divertido, tá se misturando com as outras torcidas dos cantos que eles estão jogando. Fez festa com a torcida do Brasil, com a torcida do Haiti. Aquela coisa bem legal, bem divertida. Eles ficaram em Boston e reza a lenda, pelo menos o que tem saído nas notícias, que eles acabaram com cervejas, com a bebida de Boston. O pessoal de lá bebe muito, que eu nem sei se é uma coisa boa, mas enfim, eles bebem muito e fazem muita festa. E tem sido uma das torcidas mais divertidas aí da Copa, junto com a Noruega. E é uma pena que não tenha tanta torcida de outros cantos, que também poderia adicionar bastante para essa festa, principalmente como Senegal e Costa do Marfim, que foram muito esbarrados os seus vistos para vir aqui para os Estados Unidos. Fica aí o comentário. Além disso, quer dizer, voltando mais para parte do campo da bola e voltando mais para o lado do Brasil, o Brasil, eu acho que ele vai jogar mais ou menos parecido com o que ele tem jogado. Assim, de novo, eu já falei isso várias vezes quando eu tô falando aqui, eu sou só um cabo que torce futebol, que gosta de futebol, acompanha futebol. Eu não sou treinado no futebol, eu nunca trabalhei com futebol, não sou nem assim um comentarista mais experiente, nem nada disso. Eu sou só apenas um torcedor. Então, assim, muito longe de ter capacidade de querer dizer que eu entendo mais do que o Ancelotti, né? Mas se o Ancelotti viesse me perguntar, eu falaria pra ele: macho, é bom a gente ficar em primeiro lugar, mas é melhor a gente chegar no mata-mata inteirinho. Então os cabas que estão pendurados, principalmente o Casimiro e principalmente ainda mais o Douglas Santos, eu pouparia esses caras. Pouparia certeza pra gente poder não chegar com nenhum jogador pro suspenso, porque os cartões amarelos vão zerar pro mata-mata, então o cartão amarelo desses caras iria ser zerado. O que mais que eu mudaria pro time? Acho que pouca coisa. Assim, eu falei a minha ideia do como eu escalaria o Brasil contra o Haiti. Eu acho que eu escalaria mais ou menos parecido, né? A grande outra diferença vai ser porque o Rafinha não vai poder jogar, porque ele se contundiu. O que, inclusive, é até meio louco, porque o Rafinha veio como, teoricamente, um dos grandes craques da seleção, um dos caras que estava fazendo uma das melhores temporadas ali junto com o Vini, mas ele não jogou bem na Copa nesse, 3 tempos que ele jogou, basicamente, né? Então, é uma perda grande pelo potencial que ele poderia ser, mas pelo que ele de fato fez, assim, até não vai ser uma perda tão grande assim no jogo do Brasil. Como eu
talvez escalasse o time, se dependesse tudo de mim, fosse uma loucura, provavelmente o time ia perder, mas se dependesse de mim, eu escalaria ainda o Alisson no gol. Na lateral direita, colocaria o Danilo de novo. A zaga, ou deixaria a mesma zaga de sempre, ou pouparia o Gabriel Magalhães, dependendo de quão desgastado ele tá, e colocaria o Léo Pereira no lugar dele, né? Ou a mesma coisa com o Marquinhos. Eu acho que eu não tenho escutado muita conversa que o Marquinhos tá sobrecarregado, mas se ele estiver também sobrecarregado, é o jogo pra poupar e colocar o Bremer no lugar dele. Na lateral esquerda, aí sim eu pouparia o Douglas Santos, não por questão física, mas pela questão dos cartões, né? Do cartão, no caso, que ele tá pendurado, ele tá com um cartão amarelo, e se acontecer qualquer coisa e ele tomar um segundo cartão amarelo agora contra a Escócia, ele não vai poder jogar no primeiro mata-mata, então eu prefiro jogar com o Alexandro do Flamengo no lugar dele, para que ele possa estar ali no time que for jogar avulso de final, né? No meio, o que eu colocaria, como eu falei, o que eu colocaria contra o Haiti, a mesma coisa que eu colocaria contra a Escócia, que seria colocar o... Quase deu um cuspido aqui no microfone, foi mal, galera. O Bruno Guimarães, o Paquetá e o Danilinho Baiano. O que eu acho que o Ancelotti vai fazer, eu acho que ele não vai, ele vai botar um cara substituindo o Casemiro. Se for botar, eu pouparia o Casemiro. Eu não colocaria o Casemiro, mas se a ideia for botar o Casemiro, eu pouparia o Casemiro e botaria o Fabinho no lugar dele. Eu acho que é isso que o Ancelotti vai fazer, mas vamos ver. E aí, no caso, quem não entraria provavelmente seria o Danilinho Baiano, porque o Paquetá jogou super bem contra o Haiti. E pra fechar no ataque seriam quem? Seria Vini Júnior, com certeza. Matheus Cunha merece estar aí de titular. E pra fechar, eu acho que o Ancelotti vai botar ou o Luiz Henrique ou o Ryan. Pelo que eu tenho escutado muito falar dos comentaristas, e eu acho que é algo que faz muito sentido, esse jogo é um pouco menos pro Ryan, que é um cara mais veloz, mais de atacar o espaço, mais de jogar no contra-ataque e tal. E como a Escócia vai estar muito fechada, não vai estar dando tanto contra-ataque pro Brasil, talvez seja melhor um cara como o Luiz Henrique, que é um cara mais forte, mais driblador, consegue levar pra ponta, consegue puxar pro meio, e como ele dribla mais, ele vai abrir mais espaço numa zaga que vai estar mais fechada, e talvez facilite o jogo que o Brasil quer fazer. Então, provavelmente o Ancelotti colocaria esse trio de ataque mais ou menos o mesmo de antes, só que em vez do Rafinha, vai ser o Luiz Henrique. O que poderia ser feito também, no meu ver, seria tirar o Vini da ponta e colocar o Vini como atacante mesmo, junto com o Endrick, no estilo, como eu falei, Bebeto e Romário, 2 atacantes, Endrick, no caso Vini na esquerda, Endrick na direita, o Matheus Cunha como 10 e às vezes aparecendo como 9, voltando como 10, trocando de posição com os 2 atacantes. Seria outra possibilidade, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai se manter o estilo mais assim, ponta clássico, ponta dos 2 lados, e o Matheus Cunha fazendo hora o 9, hora o falso 9, né? Então acho que isso é legal. E como eu falei, contra o Haiti, esses 2 atacantes, Vinícius e o Matheus Cunha, jogaram super bem. Ryan não entrou tão bem, então talvez pelo estilo de jogo e talvez até por ele não entrar tão bem, eu acho que ele não vai entrar de titular contra a Escócia. Pois essas são mais ou menos as minhas expectativas e as histórias que eu fico aí pensando de coisa interessante que vai ter desse confronto entre Brasil e Escócia. Espero que o Brasil ganhe. Pelo que tem jogado antes da Copa e dentro da Copa também, o favoritismo é do Brasil. E o Brasil ganhando, se a partida começar a se mostrar mais tranquilo para o Brasil deveria tentar fazer um pouquinho de saldo enquanto eu estiver acompanhando o que está acontecendo lá simultaneamente entre Marrocos e Haiti. Porque é importante ficar em primeiro e vai depender. E caso aconteça o que é mais provável, que é tanto o Brasil quanto o Marrocos ganharem, a disputa vai ficar ali, no saldo entre eles. Como eu falei, a Escócia tem chance de ficar em terceiro e passar, e teoricamente tem chance de ficar em segundo. Isso quer dizer que o Haiti, infelizmente, não tem mais chance nem de ficar em terceiro nessa Copa do Mundo. E o motivo disso é porque o máximo que o Haiti pode chegar é 3 pontos, ou seja, ele só poderia empatar com a Escócia, caso o Brasil vença a Escócia e a Escócia continue com 3 pontos, e caso o Haiti ganhasse de Marrocos, ele ficaria com 3 pontos também. Mas nessa Copa do Mundo, ao contrário das Copas do Mundo anteriores, o primeiro critério de desempate é o confronto direto entre os times, e aí no confronto direto a Escócia já ganhou do Haiti, então a Escócia ficaria em terceiro e o Haiti em quarto. Então por isso que o Haiti não tem mais nenhuma chance de passar ou mesmo de ficar em terceiro. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. E
Valeu, meu povo. Vamos torcer pelo Brasil amanhã, que seja um jogo bem massa pra gente, que a seleção continue evoluindo, pra quando ela for chegar no mata-mata, tá ali nos cascos, pronta pra jogar e continuar crescendo. E vamos ver se a gente consegue chegar no Hexa, que agora a gente... Será que vai? Tô na expectativa aí, tá difícil, mas acredito na evolução da seleção e vamos ver aí. Valeu, meu povo, é nóis.